Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Canta com a gente. Vamos lá, hein? Se souber, cante junto. Podemos ver sinais do fim na terra e no mar, doenças, fome, guerra e dor, angústia entre as nações, mas em meio a tanta aflição começo a me alegrar, pois eu sei que se aproxima nossa redenção. Eu vou para o céu e já não demora, minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá, eu vou para o céu. É reino contra reino, nação contra nação, aumento de maldade, de ódio e traição, pois agora é o tempo de guardar bem firme a nossa fé na bendita esperança da promessa de Jesus. Eu vou para o céu e já não demora, minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá, eu vou para o céu. Logo veremos numa nuvem Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder. Virá buscar quem for fiel. Eu vou para o céu e já não demora, minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus
pois Cristo virá, minha espera vai terminar. Logo Cristo virá e eu vou para o céu. Amém, amém, amém. Boa noite. Este é o Quarteto Arautos do Rei. Esse é um ministério que já existe há mais de 60 anos, que começou lá com o Ministério da Voz da Profecia, há mais de 80 anos, e em todo esse tempo, a tônica do nosso ministério é pregar da breve volta do nosso Mestre Jesus. Você crê nessa promessa? Amém. É por isso que eu quero convidar vocês a cantarmos conosco a próxima canção, que retrata uma imagem. Eu quero que vocês viajem comigo, imaginando a cena do pai chamando o filho e falando: filho, vai, chegou a hora, vá buscar os meus filhinhos amados. É a mim e a você. Então canta imaginando esse dia. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá. Agora só vocês, vai! Filho, vai. Tenha certeza de que se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Continue. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá. Acende a lanterna do seu celular aí agora, vamos lá. Filho, vai, chegou a hora,
Filho, vai sem mais demora, vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi. E na cruz essa aqui você conhece, ó. Essa você conhece. Em Cristo tenho. Uou, uau. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero. O quê? Às vezes eu. Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Oh, 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 oh. La, 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 la. Du, 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 du. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me
renascer. Tenho As promessas de Deus não falham, com certeza se cumprirão. Pode até demorar, podem muitos duvidar. Deus é Deus, sua palavra não falhará. Se quiserem zombar ou até gargalhar, nada altera o que será, pois o tempo de Deus, na sabedoria do Pai, você pode esperar, Pode confiar, pode anunciar que acontecerá. Assim foi os dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar, até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos finalmente creram, quando tristemente compreenderam. Se Deus diz, assim será. O relógio de Deus não para, e a hora já vai chegar. Põe tua fé no Senhor, põe tua vida no altar. Fique em paz, teu lugar garantido está. Se ao teu lado caírem, estende a mão, os ajude a levantar. Pois o povo de Deus, o remanescente do Pai, não irá desanimar, vai triunfar, vai anunciar, breve Jesus voltará. Logo Jesus irá, logo o céu se abrirá. Que grande dia, que alegria, vê-lo enfim chegar. Assim foi os dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar, até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos se
finalmente creram, quando tristemente compreenderam, se Deus diz, assim será. Cante da esperança que está no seu coração. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito bem, amigos, é um prazer para mim e para o Quarteto Araújo do Rei estar com vocês aqui nesse lindo Campori de Jovens. Ontem nós estivemos lá em Arapongas com o pessoal do Paraná. E hoje a alegria de estar aqui com vocês, Itajaí, Santa Catarina. Eu confesso que apesar de estar muito feliz por participar desses eventos de jovens e me sentindo muito honrado de ter sido convidado para falar, até porque eu já fui jovem, hoje já estou um velhinho, mas obrigado a vocês pelo carinho e pela consideração. Mas o que realmente me deixa triste é que eu estou saindo de uma virose muito forte, e ainda estou sofrendo um pouquinho os resultados disso, sobretudo em relação à voz. Me perdoe então por essa voz meio esquisita, tá bom? Mas eu creio que assim como o Senhor foi bondoso para comigo ontem, Ele vai me ajudar hoje também a ministrar a sua palavra para todos nós nesse momento. A mensagem não é longa, mas é apresentada com muito carinho, tá bom? Vamos orar assim como estamos? Pai querido, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de compartilhar a tua palavra. Outro dia eu ouvi, tu sabes, e isso está na minha mente, no meu coração, de que a pregação não é um homem falando de Deus, mas Deus falando através de um homem. Cumpre isso agora, Senhor, e fala ao nosso coração. Ensina-nos a tua palavra, revela-nos os teus caminhos. Pai, tu sabes como fico feliz de ver essa juventude animada, e não tenho dúvida de que isso é um milagre operado pelo teu Espírito. Considerando que vivemos num mundo tão perigoso, tão confuso, tão inclinado para o mal, o coração desses teus filhinhos está inclinado para ti, Senhor. E eu sei que isso é obra do teu Espírito neles, por isso glorificado seja o teu nome. Oramos em Jesus, amém. Vocês sabem que tanto ontem como hoje, agora há pouco ali na salinha onde nós estamos, o quarteto e eu estávamos conversando sobre esse ponto, de que esse movimento lindo que a gente tem visto aqui, a gente não tem dúvida de que isto é obra do Espírito Santo. Eu não sou assim muito de acompanhar redes sociais, mas esses dias um dos amigos do quarteto começou a me mostrar alguns influenciadores, os maiores influenciadores que a juventude hoje tem aqui no Brasil. Alguns que têm 3 milhões, outros 5 milhões, outros 10 milhões, 15 milhões de seguidores. E eu fiquei olhando aquilo tudo e me deu uma tristeza no coração, pensando assim, meu Deus, o que essas pessoas estão oferecendo para os seus seguidores? É claro, não vou, quem sou eu para condenar as pessoas e julgá-las? Mas a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. E a gente vê aí nesses Facebooks, nesses Instagrams da vida e essas outras redes sociais, tanta gente que se torna midiático, influenciador e é seguido por milhões,
mas apresentam coisas tão tolas, tão fúteis, tão banais, algumas tão nocivas, permissivas. A gente vê gente assim com a cabeça tão vazia, ou talvez tão cheia do que não devia ter, não é? E aí eu fico pensando nesse mar de lixo que existe. Vocês estão aqui com o coração aberto para Deus, apesar de saberem que tem tanta coisa ruim por aí. Isso é um reflexo, isso é um resultado, isso é uma prova incontestável de que o Espírito Santo ainda está atuando nesse velho mundo e alcançando homens e mulheres para Deus. Glorificado seja o Senhor por sua presença aqui, e muito mais do que isso, glorificado seja o Senhor pela sua vida, pela sua disposição de servir a Deus. E você dirá assim: ô pastor, mas você não me conhece, eu sou fraco. Eu também sou, todos somos. Nenhum de nós está aqui porque a gente de fato é forte. Quem é forte é o Senhor. E aliás, o tema nosso aqui, fortes, não é? Você vê que o T é uma cruz, para mostrar que nós somos fortes em Cristo, com Cristo, porque sem Cristo nós somos fraquinhos. Quando o mundo diz que você é forte, o mundo está mentindo para você, para iludir você, a fim de que, crendo que você é forte, você meta os pés pelas mãos, você viva de acordo com sua cabeça, com o que você acha que é bom, que é certo, e só quebra a cara. Quando o mundo diz que a gente é forte, é exatamente para nos destruir. O que a Bíblia diz, o que Deus diz é que você é fraco, sozinho, mas com Ele você não é só forte, você é fortíssimo, você é invencível, porque se eu sou menos que nada, meu Deus é mais que tudo. E quando eu estou com Deus, quando você está com Deus, não existe poder nesse mundo ou fora dele que possa nos vencer. O diabo não consegue fazer você dar um passo sequer na direção do pecado, se de fato você está em Cristo e Cristo está em você. A nossa vitória está no Senhor, não em nós. É por isso, insisto, que o Fortes tem essa cruz, para mostrar para você que se você estiver nele e ele em você, você é invencível. Eu gosto do texto de Davi, que está aqui no Salmo 60, verso 12. Davi diz assim, Salmo 60, verso 12: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Veja, em Deus, Davi diz, nós faremos proezas, ou seja, coisas impensáveis, inimagináveis, extraordinárias, grandiosas. Mas não se esqueça como que o texto começa: em Deus. Se você estiver em Deus, isso aqui vai se realizar. Em Deus nós faremos proezas. E aí ele diz assim: porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Quando você vence o diabo, na verdade é Cristo que está vencendo em você e por você. Ele pisa, diz Davi, os nossos adversários. E Davi sabia muito bem o que ele estava dizendo. Lembra quando Davi ainda era um jovenzinho, ruivo, de boa aparência, e um dia ele chegou no acampamento dos israelitas que estavam em guerra contra os filisteus, e ele viu que tinha um gigante filisteu afrontando o povo de Israel. E a Bíblia diz que o gigante Golias, por 40 dias, de manhã e de tarde, vinha e dizia assim: tem macho aí para lutar comigo? Tem um homem aí que me encara? E os soldados de Saul todos tremendo nas bases. Quando Davi ouviu aquilo, ele disse assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara? E aí Davi foi levado para Saul, porque Davi disse que ia lutar contra o gigante. E quando Saul viu Davi, disse assim: oh meu filho, sem chance, você é só um jovenzinho de boa aparência,
Esse gigante aí você não está entendendo. Ele é um guerreiro. Ele tem quase 3 metros. O cara é uma muralha. Ele é uma fortaleza indestrutível. Você não tem condição, filho. E Davi disse assim: eu não tenho mesmo não, mas o meu Deus tem. E foi meu Deus que me ajudou a matar um urso e matar um leão que vieram pegar meu rebanho. Ele era um pastorzinho de ovelhas. Como Saul estava desesperado, ele disse: então vá, já que você tem essa fé toda. E aí colocou sua armadura em Davi. Davi não conseguiu nem andar com aquela parafernália toda. E aí você conhece a história. Pegou o seu cajado de pastor, uma funda, uma espécie de estilingue com algumas pedras. E quando o gigante Golias viu Davi, disse assim: ei, você está achando que eu sou um cachorro? Para você vir lutar comigo com esse pau aí, com esse cajado na mão? Eu vou acabar com você, garoto. E Davi disse assim: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança. Eu vou contra você, em nome do Deus de Israel, o Deus vivo a quem você tem afrontado. E saiba que hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e todo Israel saberá que o Senhor é Deus. Uau! Ei, jovenzinho, novinho, mas o Senhor estava no coração dele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nele nós somos mais que vencedores. Não tem gigante que nos derruba, se o Senhor dos senhores, o Rei dos reis está conosco. Louvado seja o Senhor. E outra coisa que eu lhe digo: além de você se tornar vitorioso em Cristo, em Deus, você se torna uma influência positiva para o bem. Se você verificar aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, está escrito que Davi tinha, claro, Davi se tornou rei, você sabe, e ele tinha muitos soldados, mas dentre esses soldados de Davi, 37 homens se destacaram, porque eles eram muito bons. Eles eram, como a gente diz popularmente, pau para toda obra, madeira para toda construção. Esses caras, eles não tinham medo de cara feia. Eles estavam dispostos a matar e morrer por Davi e por Israel, porque eles tinham uma convicção: Davi tinha sido ungido por Deus para reinar. Israel era o povo que seria usado por Deus para abençoar as outras nações. 37 homens se destacaram tanto que eles ficaram conhecidos como valentes de Davi. Quando você tem Cristo no coração e vive para a glória de Deus, além de você vencer o mal com o bem, você se torna uma influência do bem para inspirar outros. No meio desses 37 valentes de Davi, eu quero apresentar aqui apenas um deles. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, verso 10, está falando de um homem chamado Eleazar. E olha o que está escrito: ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Eu acho isso interessante. A Bíblia diz que ele lutou, esse Eleazar, que era um dos 37 valentes de Davi. Num determinado dia ele lutou tanto contra os filisteus, contra os inimigos de Davi e os inimigos de Israel, até que ele cansou a mão. Ele era fortão, certamente. A espada, apesar de pesada, era seu instrumento de trabalho, estava acostumado a erguê-la. Mas nesse dia ele lutou tanto, por tanto tempo, que ele já não conseguia mais erguer a espada. E acho curioso quando diz assim, que a mão dele ficou grudada, colada no cabo da espada, de tanto que ele segurou e lutou para defender o seu rei, o reino de Israel. A mão dele ficou grudada no cabo da espada.
Eu imagino como deve ter sido essa situação, porque eu já passei por algo parecido. Quando eu tinha 17 anos, eu saí da minha cidade no interior da Bahia e fui para São Paulo estudar teologia, lá no NASP. Eu era bem novinho, como disse, só tinha 17 anos. É que já são tantos anos. Chega uma hora que a gente começa a perder as contas. Isso não é o caso de vocês ainda. Bom, eu fui estudar lá no NASP. E eu pagava os meus estudos, uma parte em dinheiro e outra com trabalho. E fui designado para trabalhar na agricultura do colégio, na horta do colégio. Eu nunca tinha trabalhado assim, em lavoura, plantação, não sabia nada disso. Mas fui animado. Primeiro dia de aula, manhã, faculdade de teologia, realizando um sonho. Aí 1h da tarde eu fui para a horta, onde fui designado para trabalhar. Sem problema, feliz. Quando eu estava indo para a horta, eu vi que um outro rapaz seguia para lá também, e eu perguntei para ele: você já trabalha lá? Ele disse: sim. Eu disse: é legal? Ele disse: é duro, mas é legal. Eu falei: tá bom, estou pronto para encarar. E aí a gente foi conversando, eu disse para ele assim: o chefe é bacana? Ele disse: é um japonês. Eu falei: japonês? Geralmente japonês é mais assim, exigente, não é? Muito trabalhador, disciplinado. E eu disse: como é o nome dele? Ele disse: é Fumiaki, seu Fumiaki. Eu falei: vixe, um chefe com o nome desse, Fumiaki? Falei: não vai ser fácil, mas vamos lá. Aí quando eu vi o japonês, eu já me aproximei e disse: seu Fumiaki? Ele disse: sim. Eu disse: olha, eu vim para trabalhar aqui, fui designado. Aí ele pegou uma lista e disse assim: qual o nome? Eu disse: Gilson Brito. Ele: Gilson Brito. Aí procurou lá, encontrou, marcou e disse assim para mim: de onde vem? De onde vem? Eu disse: olha, eu venho de uma cidade chamada Vitória da Conquista, na Bahia. E ele disse: Bahia? Eu disse: Bahia? Ele disse: Bahia não bom. Bahia não bom. Eu disse: ó, seu Fumiar, como assim, não é? Ô, coisa chata, quando você está num lugar estranho e a pessoa fala mal da sua terra, não é? E aí eu já fiquei bravo. Eu disse: mas Bahia é bom. Ele disse: não, Bahia não bom. Eu disse: mas por que Bahia não bom? Ele disse assim: Bahia não gosta de trabalho. Não gosta de trabalho. Eu falei: não é possível que essa fama já chegou no Japão. Eu falei: ô, seu Fumiaki, Bahia gosta de trabalho. Ele disse: não gosta. É claro, algum baiano passou lá, alguma exceção, um preguiçoso, deu mau exemplo. Porque vocês sabem que existe essa difamação, não é? Essa calúnia, essa injúria. Bahia gosta do trabalho, eu sou testemunha que gosta. Bom, pode não amar, mas gosta, não é? Até porque a Bíblia não diz para a gente amar o trabalho. Amar a Deus é o semelhante. Bom, se tem isso na Bíblia eu nunca vi, e se você já viu, me deixe na ignorância. Nem me conte. Bom, aí eu falei: então é isso, ele tem esse pensamento sobre baiano, eu vou mostrar para ele. Rapidinho ele veio com um par de botas pretas e uma enxada, e me disse assim: lá, limpa tudo, limpa tudo. Eu falei: eu já sei, é a minha prova, é o meu teste. Aí eu coloquei as botas, peguei a enxada e comecei carpir, né, ou carpinar, como se diz. Fui tentando limpar tudo, só que eu não sabia, não tinha muita noção. Mas eu peguei firme no cabo da enxada e fui trabalhando. Eu vi alguns colegas indo beber água, mas eu pensei: eu não vou parar, o japonês está de olho em mim, eu estou de olho nele. Então, e realmente eu passei a tarde toda trabalhando ali firme. Quando eu vi uma sirene tocar, que era para parar o trabalho, a sirene da libertação. Quando eu vi aquele som maravilhoso, eu falei: agora chega. Quando eu fui largar a enxada não me largou. É sério, eu estava com a mão grudada no cabo da enxada. É claro que eu consegui largar, mas foi com dificuldade, porque eu consegui abrir as mãos, e aí estava cheio de bolhas, sabe? Aquelas bolhas assim, ardendo, doendo. Eu com dificuldade consegui abrir assim as mãos. E eu me lembro que de longe olhei para o japonês e pensei assim: eu vou matar esse japoca. Bom, só que depois eu descobri que o seu Fumiaki era uma pessoa maravilhosa, um homem muito doce. Nós nos tornamos muito amigos. E eu pude provar para ele, não é? Quer dizer, ele nunca me falou isso, mas eu creio que eu provei para ele que Bahia gosta do trabalho.
Sabe, quando a Bíblia diz que Eleazar lutou tanto por Davi, por Israel, com tanta convicção, ao ponto de suas mãos ficarem grudadas na espada, eu entendo, porque eu passei uma coisa parecida com essa, mas é claro que a minha intenção aqui é fazer uma aplicação espiritual para nós, que é inevitável. Na carta aos Efésios, capítulo 6, Paulo diz assim: irmãos, fortalecei-vos no Senhor, firmai-vos na força do seu poder, revistam-se, ele diz, de toda a armadura de Deus, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo, porque não é contra sangue, contra carne que vocês têm que lutar, mas contra as forças espirituais do mal. Então Paulo diz assim: revistam-se de toda a armadura de Deus, e ele fala da verdade, da justiça, do evangelho, da fé, da salvação, e no final ele diz assim: e revistam-se também da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Revistam-se da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você quer ser forte, forte para valer e vencer o inimigo? Então você precisa estar vestido com a armadura de Deus, e um dos itens imprescindíveis dessa armadura é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. O diabo não consegue derrubar você se a palavra de Deus está na sua mente, no seu coração, grudada na sua mão, nos seus lábios. Quem é que pode derrubar alguém que vive dessa forma? Lembra do Salmo 119, conhecidos, versos 9 a 11, o salmista diz assim: de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Uma pergunta. Ei, você que é jovem, que vive num mundo tão impuro, e que tem uma natureza impura, e aliás essa natureza impura não é só dos jovens, já começa desde a infância até a velhice. Como, mas especialmente você que é jovem, que é tão assediado pelo pecado, de que maneira você pode ter uma vida pura no meio de um mundo impuro? De que maneira pode um jovem ser digno no meio da indignidade, ser santo no meio do pecado? Como pode? O salmista pergunta e ele mesmo responde, dizendo assim: observando segundo a tua palavra. De que maneira eu posso ter uma vida pura se a minha vida estiver alinhada com a palavra de Deus e não com a palavra do mundo? E ele segue dizendo assim: de todo o coração, Senhor, eu te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus estiver na mente e no coração, insisto, o diabo não vai conseguir fazer você dar um passo sequer na direção do pecado, porque é a palavra de Deus que santifica o povo de Deus. E aliás, o verso que inspira esse tema fortes, primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, não é? Onde João diz assim: jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Veja, o próprio verso já está dizendo tudo. João diz assim: eu escrevi a vocês, jovens, e aqui ele está escrevendo aos jovens do primeiro século da era cristã, que viviam numa região do mundo chamada Ásia Menor, hoje onde está a Turquia, e que eram jovens vitoriosos na vida cristã. Claro que as palavras de João se aplicam aos jovens e à igreja em toda a era cristã, em todos os lugares, mas primariamente essa mensagem é dirigida a esses jovens, com esse elogio. João diz: eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Observe, João aqui não está falando de força física, apesar de que na juventude é que a gente tem mais vigor físico. Ele está falando de força espiritual. Tanto é que ele diz assim: vocês têm vencido o maligno, o diabo, as potestades das trevas. E qual era o segredo, qual a razão desses jovens serem fortes?
O próprio João diz: a palavra de Deus permanece em vocês. Ei, não se iluda. Momentos de êxtase espiritual podem existir, mesmo na experiência daqueles que não têm a palavra de Deus na mente e no coração. Mas uma vida cristã consistente, de crescimento em santidade, só é possível quando a palavra de Deus está na mente e no coração. Você pode participar de um evento como esse e voltar inspirado, isso é lindo. E que bom que a igreja organiza esses encontros maravilhosos. Mas se você voltar para a rotina sem a palavra de Deus na mente e no coração todos os dias, você terá vivido um momento de êxtase espiritual para seguir vivendo derrotas espirituais. Por que que a maioria dos que se declaram cristãos hoje são fracassados, são tímidos, infrutíferos, inoperantes, condescendentes com o mundo e com o pecado? Por que que a maioria dos cristãos hoje, eu não estou falando só de adventistas, mas incluindo os adventistas, porque a maioria dos crentes hoje, a maioria dá um testemunho fraco, que não atrai ninguém para Deus, porque são crentes que vivem momentos de êxtase espiritual, mas eles não têm consistência na vida cristã, porque a palavra de Deus não está na mente e no coração deles. Oh, meus jovens, meus amigos, eu imploro a vocês, em nome de Jesus. Mas isso tem que ser individual, não é? Você precisa ter um propósito na sua mente, no seu coração, de buscar a Deus todos os dias por meio da sua palavra. E eu não estou dizendo só ler a Bíblia, porque tem gente que sabe a Bíblia de cor e nem por isso tem poder na vida espiritual. Eu estou dizendo ter contato com a Bíblia todos os dias, para encontrar Deus na Bíblia. E é claro, é impossível ler a Bíblia sem orar, oração sincera, fervorosa. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero compreender tua palavra, me alimenta hoje, nem que seja com um pouquinho, mas me alimenta de alguma forma, hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, e a palavra de Deus permanecerá em você, e você vencerá o maligno. Eu pensei em fazer uma ilustração aqui muito simples. Isso aqui é só uma imaginação, tá bom? Já vou adiantar para vocês que isso aqui nunca vai acontecer. Mas é só uma viagem. Vamos supor que um dia, aqui em Itajaí, a prefeitura aí da cidade, departamento de Secretaria de Esportes, resolva fazer um tipo assim de competições, como se fossem Olimpíadas, entre várias sociedades daqui da cidade, sociedades de jovens evangélicos, católicos, sociedade de jovens que trabalham em alguma firma, alguma universidade, e aí o convite chega para os jovens adventistas daqui de Itajaí. Suponhamos que nós todos somos daqui, somos todos da igreja aqui em Itajaí. O convite chega para a gente, e aí os nossos líderes, pastores decidem que nós vamos participar. Nós vamos participar dessa competição aí interessante, com uma forma até missionária. A gente vai se misturar com os outros jovens universitários, trabalhadores, evangélicos, católicos, com a intenção de, nessa interação esportiva, a gente compartilhar um pouco o evangelho. Ok, todo mundo aceitou, legal. Quais serão as modalidades esportivas? Vai ter futebol. E aí eu já até me candidato aqui a ser o centroavante. Eu tenho fama de ser matador. Matar o time de raiva, né? O próprio time de raiva. Então, vamos ter futebol, legal. Já escolhemos nosso time de futebol masculino e feminino. Vai ter também voleibol, vai ter basquete, várias modalidades. Agora uma que a gente achou estranho, boxe. Aí alguém diz, não, boxe não. Nós somos jovens adventistas e boxe é um esporte que a gente não aprova. Mas alguém vai dizer assim, só que vão dizer que não tem macho entre os jovens adventistas. E graças a Deus tem, amém? Amém. Queria ouvir um amém mais convicto ainda, mas tem jovem. Mas aí como é que vai ser? Nossos jovens não são boxeadores. Não, mas tem que ter um.
Como eu disse, isso aqui é só uma viagem, tá bom? Isso não vai acontecer. Mas tá bom, então quem vai ser? E aí a gente começa a procurar entre todos aqui quem poderia ser o nosso boxeador. Bom, tem alguns que são mais fortes, se destacam. De repente aparece uma ideia. Tem um grandão que inclusive canta. Já viu? Cantor do Arautos do Rei, Fernando Menezes. Fernando Menezes, cadê você, meu amigo Fernando? Cadê Fernando? Está por aí? Não está ouvindo o sermão, Fernando? Fernando Menezes, você está sendo chamado. Alguém chama, por favor, aí, Fernando. E aí ficou claro que ele está matando o culto, né, o sermão. Vem, você está... Alguém chama o Fernando, por favor, aí. Ele... Cadê? Apareceu? Fernando? Ah, apareceu. Ah, é. Chegou o nosso campeão, vem pra cá. Eu não gosto muito de ficar perto dele, por uma razão óbvia, né? A grandeza dele ressalta a minha pequenez. Mas nós somos muito amigos. E aliás, gente, olha, ó o braço. Fico até com medo de ficar perto disso. Fernando foi escolhido para ser o nosso boxeador. E aí quando nós chegamos e falamos para ele, a princípio ele disse: "Ô, sem chance, eu sou cantor, não sou boxeador." Mas aí a gente conseguiu persuadi-lo. E aí, Fernando, daqui 3 meses a luta, tá bom? 3 meses para se preparar. Não, fica por aí mesmo. Ah, quer ir para lá? Então vai. 3 meses para o Fernando se preparar. E aí o que acontece? A gente acorda cedinho e já vê Fernando correndo lá na orla, na praia. Depois ele vai para a academia e fica malhando, pegando, puxando peso lá. Vai ficando fortão, né? Vai para uma academia especializada em boxe. E aí tem aqueles coisas assim, como chama aquilo? O saco. Aquele negócio que fica pendurado e você fica dando soco. No caso, soco no saco. É, socador, fica melhor. Chegou a doer aqui. Ainda mais de um soco desse. É o socador ali. Vai aleijar, mas deixa quieto. Então, o Fernando fica dando socos lá naquele socador. Pá, pá. E sabe o que acontece? Não demora muito. Ele está com o peitão largo, a cinturinha fina. Murcha a pança. Tá fortão. Chegou o dia da luta. Aí vamos imaginar que isso aqui seja o ginásio de esportes. E aqui está o ringue, né? E estamos todos na arquibancada. Chegou o dia de Fernando nos representar como Sociedade dos Jovens Adventistas de Itajaí. Corremos todos para a arquibancada e ficamos na expectativa de começar a luta. E aí, o primeiro a ser apresentado e entra no ringue, o nosso boxeador, Fernando Menezes. Aê! Todo mundo se empolga. Está preparado? Aí, ele só tomou uma água. O Fernando, de frente para a gente, como nós estamos aqui, e todo mundo empolgado com ele. Aí, de repente, o Fernando vê e ouve nossa turma toda fazendo assim. E por que esse Porque o adversário acabou de entrar no ringue. O adversário dele, ele tem quase 2 metros, o adversário tem quase 3. E o tipão vai chegando no ringue. Parece alguém que já foi muito bonito no passado, mas está desfigurado pelo tempo e pela maldade. E ele vai entrando no ringue, fica bem em frente do Fernando e dá um olhar daquele, lembra aquele olhar de Mike Tyson? Que depois teve até mordida na orelha, não foi? Ele dá aquele olhar assim de Mike Tyson para o Fernando, como que dizendo assim: eu vou destruir você, eu vou acabar com você. O que você está fazendo aqui, seu baixinho, tampinha? E aí o Fernando, que estava se achando assim, o cara grandão, imbatível, fica com o sentimento de um franguinho vencido, derrubado. Mas aí a nossa torcida diz assim: Fernando, vai, anima. E aí
E aí, de repente, o Fernando já está todo de novo, se achando, todo empolgado. Começa o primeiro round. E aí, Fernando pensa assim: ele é grande, mas não são dois. Tamanho não é documento. Essas coisas que baixinho fala, não é? É melhor um grandão porque a queda é maior. E ele pensa assim: ele é grandão, mas deve ser lerdo. E a melhor defesa é o ataque. E Fernando parte para cima e começa a dar socos no gigantão. Bater no abdômen. Acerta de direita, de esquerda. E aí, não, eu não. Eu não sou. Aí ele vai batendo. E ó. Ele bate forte. Só que o grandão apanha, mas nem se mexe, nem sente. E aí ele olha para Fernando e diz assim: vem que você consegue, bate mais. E aí Fernando diz: tá me provocando? Pois eu vou mesmo. E vai de novo, pá, porrada, bate. E aí, ó, em determinado momento, o grandão perde a paciência e gira assim a sua luvona, 50 centímetros de diâmetro, e ele vai direto no queixo do Fernando, um cruzado de direita, pum, Fernando vai para a lona. Ele foi mesmo, vai. O Fernando... A história é essa, o gigante vai ao chão. Cai, então vai lá, leva um soco, pum, vai, aí, pronto. Fernando cai, presta atenção. Quando ele está caído, ele pensa assim: fracassei. A igreja apostou em mim, minha família, meus amigos. Todo mundo acreditou que eu estava preparado para ser batizado, e até eu acreditei. Mas eu sou um fracasso. Eu estou envergonhando a igreja, meus amigos. Mas sabe o que a igreja faz vendo o Fernando no chão? Porque a igreja é carinhosa e bondosa. Ela diz assim: filho, levante-se, não desanime, vai, você pode vencer, vai, não, mas você pode, levanta. E aí ele se levanta, e a luta continua. Fernando parte para cima do gigante, dá mais uns socos nele, mas quando ele está acreditando que agora vai vencer, vem de novo um socão gigante, tipo assim, um cascudo gigante. Parece que quer enterrar Fernando no chão, e outra vez ele vai para a lona. De novo, caído, sangrando, machucado. E aí ele pensa: não é possível, fracassei de novo. E a igreja continua dizendo: Fernando, levanta, luta. E aí ele levanta de novo. Isso, vai, vence. Continua o combate. Fernando tem opção, tem oportunidade de dar mais uns socos no gigante. Ele dá, mas o gigante outra vez acerta Fernando e joga na lona. Cai de novo. De novo, pastor? De novo. Imaginem que eu estou caído aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele não se importa. Quando você sai de um encontro como esse e pensa assim: agora eu não vou mais pecar. O diabo que se dane, agora eu vou viver em santidade. Eu vou deixar tudo que eu faço de errado. O diabo perdeu. Sabe quando ele vê você falando assim e pensando assim, ele ri. E sabe o que ele diz para você? É isso aí, vai em frente, você vai conseguir. Porque ele sabe que você nunca vai conseguir. Ele sabe que ele é mais forte do que você, e ele derruba você na hora que ele quiser. Enquanto você estiver lutando sozinho, por sua boa intenção, por sua boa vontade, vai ser assim. O diabo ri quando a gente decide viver em santidade, sem Cristo, sem aquele que é santo. Santidade na vida nossa é um reflexo de vivermos na presença, na companhia daquele que é santo. Só é santificado de verdade quem vive unido àquele que é santo. Quem não vive assim está iludido quanto à sua condição espiritual.
está condenado ao fracasso. Fernando está caído. E aí, quando ele está caído, a igreja de novo está dizendo: levante, levante, lute. Mas um detalhe, só um detalhe. Ele nota que tem alguém fora do ringue, como a própria igreja está, que está ali pertinho, e dizendo assim para ele: Fernando, lute, 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 muito animado, dizendo para ele lutar. Mas Fernando entende que não é lutar no sentido que a gente estava dizendo, de se levantar e partir para o ataque em cima do gigante. Fernando entende que essa pessoa que está fora do ringue está dizendo assim para ele: lute, lute para segurar a minha mão, e a mão dele está estendida para o Fernando. E aí o Fernando caído, machucado, sem força nenhuma, mas pelo menos para colocar sua mão para fora do ringue e segurar na mão daquele que estava fora, ele consegue. E quando ele segura a mão daquele que estava fora do ringue, esse cai, esse vem para dentro do ringue, levanta o Fernando, coloca o Fernando atrás de si, e aí os dois vão andando na direção do adversário. E sabe o que acontece com aquele adversário que parecia uma montanha intransponível? O adversário começa a tremer nas bases, e ele começa a se afastar assim, andando de ré, indo para as cordas, para o canto do ringue. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o Fernando estende a mão para Cristo e permite Cristo entrar no ringue, aí nessa hora o diabo não tem mais força, o diabo foge. Na verdade, quem vence o diabo não é o Fernando, mas é Cristo que o Fernando decidiu trazer para dentro do ringue, permitir que ele entrasse. Você é menos que nada, não se iluda. Você não é forte coisa nenhuma, você é fraco, fraquíssimo. Mas o seu Deus é mais que tudo, Ele é fortíssimo. E o poder de Deus está à disposição de todo aquele que crê. O diabo, o adversário, ele salta as cordas do ringue e sai correndo aí pelo ginásio afora. Só que ninguém viu aquele homem que entrou no ringue, a não ser o próprio Fernando e o adversário. E aí o juiz da luta, quando vê que o adversário foi embora, Fernando ficou sozinho, em pé, apesar de machucado, apesar de ter apanhado muito, mas ele está aqui em pé, e está só no ringue, o adversário fugiu. O juiz da luta não entende como pode aquele homem tão forte ser vencido por esse diante dele tão fraco. Ele não entende, mas ele vê Fernando no ringue, sozinho, em pé, e aí ele pega no braço do Fernando e diz assim: senhoras e senhores, temos um campeão, Fernando Menezes. O representante dos jovens adventistas de Itajaí venceu o combate. Sabe, quando todos estão aplaudindo Fernando olha para o céu e pensa assim: Senhor, tu sabes, a glória é tua, não é minha. Foi o Senhor quem venceu o meu adversário. A única coisa que eu fiz foi entender que o Senhor estava me pedindo para que eu o trouxesse para dentro do ringue, para que eu estendesse minha mão para que ele entrasse. A glória é tua, Senhor, não é minha. É assim. Em nome de Jesus, eu peço a você, não saia daqui apenas pensando assim: não quero mais pecar. Esse é um pensamento bom, colocado pelo Espírito Santo em nosso coração. Mas para que isso aconteça, Jesus precisa entrar no coração, porque é Cristo que tira o pecado. É impossível você ter uma vida de intimidade com Cristo. Oh, amigos, acreditem no que eu estou falando para vocês. Eu não estou dizendo isso apenas porque eu sou um pastor, e o pastor deve falar essas coisas. Antes de ser pastor, eu sou gente como você é. Antes de ser um quase 6-0, já estou quase pegando o coisa lá de prioridade.
Mas eu também já fui juvenil, já fui adolescente, já fui jovem. Eu já sofri as tentações que vocês sofrem. No meu tempo também não era fácil. Então, quando eu digo para você que é possível ter uma vida pura no meio da impureza, eu não estou falando apenas porque eu sou pastor e devo falar essas coisas. Eu estou falando porque eu creio nisso, pela minha própria experiência. Meu Senhor me chamou quando eu era um garoto de 10 para 11 anos de idade. Foi quando eu senti o toque do Espírito Santo me chamando para seguir Jesus. E já se passaram muitos anos, mais de 40, quase 50. E o Senhor tem me ajudado a permanecer no seu caminho. Você dirá, você está dizendo, pastor, que você é um puro, é um santo? Não, quem sou eu? Quantas vezes eu já errei, estou sujeito a errar. Mas a despeito das minhas quedas e fracassos, o meu Deus nunca me deixou. Todas as vezes quando caído, eu me lembro de Jesus, estendo a mão para Ele. Ele nunca se recusa a me encontrar, a me perdoar e me levantar de novo. Louvado seja o Senhor. E por falar em pessoas encontradas por Deus e levantadas por Ele, nós vamos ter a alegria agora de receber 3 jovens venezuelanos que serão batizados. Eu vou pedir ao pastor Diógenes que venha, por gentileza, trazendo os nossos irmãos que serão batizados agora. Muito bem, podem vir. Pastor Diógenes pode vir, pode trazer os irmãos, para que nós façamos o batismo de todos eles. Muito bem. Isso, podem vir então, por gentileza, o Jonathan Abraham, a Grave e Osman e a Sheilimar Noemi. Um prazer, muito gosto conhecer vocês. Como você vai? Tudo bem? Pero que sim, pero que não. Meu espanhol acabou, mas é um prazer conhecê-los. De boa com de tempo. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos lá. Eles são uma família. Deixe-me apresentar então para vocês. Vou começar apresentando o Jonathan Abraham. Isso, Jonathan. Dá um alô aí, pessoal, Jonathan. Esse é o Jonathan. Os 3 estão frequentando a igreja de Armazém, distrito de São Martinho, lá do pastor Rafael, não é? Isso. Muito bem, o pastor Rafael está ali. O Jonathan, aliás, os 3 estão aqui no Brasil há pouco mais de 3 anos, oriundos da Venezuela. O Jonathan sempre foi um cristão temente a Deus. Há 7 meses ele tem frequentado a nossa igreja, por meio da Grace, que é a irmã dele, que foi batizada ano passado. Cadê a Grace? Está por aqui? Muito bem, parabéns, Grace. Uma salva de palmas para a Grace. Todos os 3 aqui têm uma forte influência do testemunho da Grace. Que lindo, não é? Que precioso isso. Portanto, o Jonathan é irmão da Grace, que foi batizada ano passado. O Jonathan, ele é muito envolvido com a igreja, talentoso, toca, canta e gosta de ensinar a Bíblia. A Grave e Osman, assim? Quem é a Grave? Muito bem, aqui está a Grave. Ela também, né, irmã do Jonathan. Ela foi atraída, sobretudo pelos louvores apresentados na Rádio Novo Tempo. Há 4 meses frequenta a igreja e é encantada, maravilhada com os estudos da Bíblia. Ela também canta, toca, escreve peças teatrais, é técnica em enfermagem e assistência social e tem sonho de ser missionária. Deus lhe abençoe, Grave, parabéns. E a Sheilimar Noemi, não é isso, Sheilimar? Sheilimar é prima dos 3 irmãos. Ela há 4 meses também frequenta a igreja e ela tem talento para desenhos e idiomas. Que bom, 3 jovens venezuelanos que vieram para a nossa pátria, muito bem acolhidos pelo nosso povo, pela nossa igreja, e hoje estão aqui para testemunharem da decisão de seguir Jesus e ter Cristo no coração. Deus abençoe vocês. Podemos batizá-los então, pastor?
Queridos Jonathan, Grave e Sheilimar, nessa hora nós pastores, sobre vocês, erguemos nossas mãos, clamando ao bom Deus que por sua infinita graça os receba nos seus braços de amor. Louvamos a Deus porque aqui em nosso país vocês não só encontraram pessoas acolhedoras, mas sobretudo vocês têm experimentado um encontro maravilhoso com o nosso Pai Celestial. Nessa hora, para o perdão dos seus pecados, para que vocês sejam integrados à família de Deus, para que sejam fortes em Cristo e um dia estejamos no seu eterno reino. Nós pastores os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amém. Que lindo. Deus abençoe vocês. Muito prazer, viu, conhecê-los. Isso. Parabéns, Jonathan, Grave e Sheilimar. Obrigado, pastor Diógenes. Deus continue abençoando esses filhinhos preciosos que entregam a vida a Cristo. O batismo é uma cerimônia simples, porém cheia de significado. Quando você se batiza, você está reconhecendo que é fraco, mas você sabe que em Jesus você é forte. O batismo é um reconhecimento do nosso pecado, uma certeza do nosso perdão e uma convicção de que com o poder de Deus nós podemos vencer como o próprio Jesus venceu. Eu pedi o quarteto para cantar agora uma canção que é muito linda, e já mais de uma vez em nossas viagens a gente encontra gente dizendo assim que no momento difícil da vida foi alcançada e impactada pela mensagem dessa canção. E a mensagem é simples e direta. A ideia é, mesmo que nós já tenhamos perdido muitas batalhas, nosso Deus pode nos fazer vitoriosos. Nosso Deus pode nos levantar do pó e renovar completamente nossa vida. Não há nada impossível para Deus. Deus é capaz de fazer tudo novo de novo. Ouça com atenção. Se quiser, cante. Cante pensando na sua própria vida e ao mesmo tempo orando e dizendo: Senhor, me ajude. Renove todos os dias a minha vida, para que eu possa te amar de todo o meu coração e ter a vitória que vem do Senhor. Vamos ouvir com atenção essa linda música. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher?
quem te fez nascer. Os seus olhos lança sobre toda a terra, ele não dormita, por todos vela. Saiba que ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, juntar os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for o seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Juntar os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. E ele faz mesmo. Ele é especialista nisso. A grande vitória do nosso inimigo, que também é o inimigo de Deus, não é quando ele derruba a gente, não é quando ele nos faz pecar. A grande vitória do diabo é quando ele consegue colocar na nossa cabeça de que nós somos um caso perdido, de que a gente não tem mais volta, de que você não consegue mais se erguer. É aí que o diabo vence, quando ele lhe convence que você já perdeu, já era. Mas em nome de Jesus, creia nisso. Não existe caso perdido para Deus. Maior do que aquele que nos derruba é aquele que nos levanta.
maior é aquele que age em nós do que o que está agindo no mundo. Mais são os que estão a nosso favor dos que são contra nós. Agindo Deus, quem impedirá? Não existe caso perdido para Deus. Eu sei que devemos ter alguns aqui que no coração se sentem fracassados. De fato, se você se sente assim é porque você tem errado, tem vacilado. Você não é digno de estar aqui, mas quem é? Eu estou falando para vocês porque eu sou digno? Não, todos somos indignos, pecadores, destituídos da glória de Deus e carentes de sua graça. Mas apesar de indignos, nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque nós somos chamados. Não por um amigo, um irmão, alguém da igreja, uma pessoa legal, família que convidou. Você está aqui sobretudo porque o Espírito de Deus convidou você. Mesmo que você não tenha consciência disso, você está sendo chamado porque você é amado, você é amada. Deus não desistiu de você. Não desista dele. Todos os que se perderão, eles se perderão, não porque Deus desistiu deles, mas porque eles desistiram do Senhor. Quem não desiste de Deus, apesar de fraquinho, vence, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero pedir você agora, se você sente no seu coração o desejo de dizer: Senhor, estou aqui, renova a minha fé. Eu estou estendendo minha mão, Senhor, para segurar na mão do Senhor e pedir ao Senhor que entre na minha vida, no meu coração, na minha mente. Entre no ringue, Senhor, e lute comigo e por mim, eu preciso. Se você gostaria de fazer essa oração agora, levante-se agora na presença do Senhor. Amém, amém. Nós vamos ter um momentinho de silêncio, tá bom? Para que cada um possa falar uma palavrinha com o Senhor. Fala com Deus um pouquinho. E depois eu vou fazer uma oração audível e o quarteto também vai cantar uma pequena oração, que é uma bênção que nós desejamos para todos vocês, tá bem? Em silêncio, cada um fala um pouquinho com o Senhor agora, e eu tenho certeza que Ele é capaz de ouvir todos que falam ou que pensam ao mesmo tempo. Vamos orar. Senhor, Pai querido, muito obrigado pela alegria de entregar a Tua palavra a esses Teus filhinhos. E eu te peço humildemente, Senhor, ouve a prece, atende o clamor de cada um de nós, Senhor. Tu sabes que estamos em combate. Teus filhos, aprendemos cedo na vida cristã que essa vida não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha, e há uma luta sendo travada entre o bem e o mal, em nossa mente, em nosso coração. E quantas vezes, Senhor, nós nos sentimos derrotados, vencidos pelo mal, mas como é bom saber, Pai, que o Teu Espírito, que nos chamou das trevas para a luz, Ele continua agindo em nós, por nós e através de nós. Continua a obra que iniciaste em nossa vida, Senhor. Eu peço por todos esses jovens, dos mais novos aos mais experientes, ó Deus, abraça-os nessa hora. Que todos voltem para casa depois desse campuri com a certeza de que apesar de fracos, sozinhos, eles são invencíveis com o Senhor. Habita no coração deles, converte-os a Ti, Senhor. E que todos nós possamos amar a Tua palavra e buscá-la todos os dias,
quando isso for fácil ou difícil, quando for prazeroso ou até desinteressante, que nós estejamos lá na Tua presença, orando, clamando e buscando Tua palavra, para que assim, Senhor, imersos em Ti, santificados pela palavra, nós vençamos o mal com o bem, sejamos um povo santificado, que viva para a glória do Teu nome. Santifica-nos na verdade, Senhor, e que a paz do céu, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar. Amém, amém. Que o bom Deus abençoe vocês todos, um prazer estar com vocês. E para a gente terminar como costumamos fazer na TV Novo Tempo, no final do programa Voz da Profecia, lembrem-se de tudo que nós cantamos e pregamos, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, um beijo no coração, a gente se vê.